no que nós precisamos pensar quando nós falamos em sustentabilidade. Que conceito é este? Que princípio é este? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar em sustentabilidade, logo nós associamos com o meio ambiente, com o aproveitamento dos recursos hídricos, com o respeito às nossas florestas, à natureza, desmatamento, reciclagem do lixo, tudo isso. Mas sustentabilidade é um conceito bem mais amplo. Na verdade, é um complexo de ações e já um princípio que diz que nós devemos utilizar todos os nossos recursos para atender às necessidades presentes, no entanto, sem comprometermos as necessidades futuras, das gerações futuras. Isso é muito importante, porque toda vez que nós estamos agindo no mundo, nós estamos estabelecendo condicionamentos, não só para o presente, mas também para o futuro. Isto nos levou a pensar na sustentabilidade do nosso movimento espírita. Como nós estamos agindo para que no futuro esteja assegurada a vitalidade, a operacionalidade, a própria existência do nosso movimento espírita. Então, nós analisamos esse tema a partir do enfoque plural e estabelecemos alguns pilares de sustentabilidade que nós entendemos que são fundamentais para que a nossa instituição sobreviva no tempo. O primeiro pilar de sustentabilidade que nós trazemos para conversar, para estudarmos, para refletirmos, é o pilar da sustentabilidade ética. Na filosofia, ética e moral, às vezes são abordadas de forma diferente, com sentidos diferentes. A ética se refere mais à reflexão e à pesquisa sobre os comportamentos humanos, e a moral diz mais respeito à aplicação prática no cotidiano, baseada nos costumes, nas próprias regras sociais, enfim. Mas não são todos os estudiosos que estabelecem esta definição. Mas toda vez que nós falamos em moral, nos surgem as questões de circunstâncias geográficas, temporais, que nos levam a perquirir, pois é, mas a moral do século XIX é a mesma moral do século XXI? A moral dos países do leste europeu é a mesma moral do Ocidente, do Oriente Médio, enfim? Isto são questões que sempre são trazidas quando nós avaliamos a questão ética e moral pelo prisma das leis humanas. Allan Kardec não ficou alheio a esta questão e a esta dificuldade. Tanto que ele, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, ele vai indagar aos benfeitores do mundo. Que definição se pode dar da moral? E eles respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Mas até aí tudo bem. Nós também, se a questão parasse nesse momento, se nos detivéssemos no estudo desta primeira parte da questão 629, nós ficaríamos com as mesmas dúvidas. Pois é, mas como distinguir o bem do mal se nós temos trajetória, se nós temos costumes, se nós temos legislação, se nós temos, enfim, uma série de condicionamentos humanos que são diferentes? Então, os espíritos vão mais além. Eles complementam a questão dizendo
que a moral, ela funda-se, ela está sedimentada, ela está calcada na observância da lei divina. E que o homem cumpre a lei divina quando tudo faz pelo bem de todos. Isso é fantástico. Porque primeiro nós precisamos compreender o que é a lei divina, quais são os elementos da lei divina. Os elementos da lei divina, eles defluem, eles nascem, eles são originados nos próprios atributos do Criador da lei, Deus. Então, a lei divina é a lei natural, dizem os espíritos. Ela é única. Ela indica o que o homem deve fazer ou não para ser feliz. E ela é eterna e imutável como o próprio Criador. Então, se nós passarmos a analisar o que seja moral ou ética, que para a lei divina é a mesma coisa, se nós passarmos a observar por este enfoque, então nós veremos que no universo, não é só na Terra, no universo, o bem e o mal, eles têm o mesmo paradigma. O que é o bem no Ocidente é o bem no Oriente. O que é o bem no século XIX é o bem no século XXI, ou será no século XXII e daí por diante. Então, o pilar da sustentabilidade ética para nós espíritas, para o cumprimento da nossa missão, ele se estriba na moral do Cristo. Nós precisamos, nas ações, nas decisões que tomamos nas nossas instituições, observarmos se nós estamos fazendo tudo pelo bem de todos. Vejam que a lei divina, ela é taxativa. Fazer o bem não é fazer alguma coisa pelo bem de todos. Não é fazer alguma coisa pelo bem de alguns. E não é fazer tudo pelo bem de alguns. É fazer tudo pelo bem de todos. Nós estaremos construindo este pilar de sustentabilidade ética no nosso centro espírita, na nossa federativa, no nosso movimento espírita, se nós observarmos este preceito, se nos esforçarmos para vivê-lo. E aí nós podemos trazer um outro questionamento. Pois é, mas isso é muito difícil. Nós ainda somos seres que estamos a caminho da evolução. Nós ainda temos muitas carências, muitas falhas. Correto. Não questionamos isso. Mas nós temos que lembrar que também em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando nós começamos a estudar a proposta didática do pedagogo Allan Kardec, porque o ditado foi dos espíritos, a organização da obra é dele. Então, a lei divina, ela é revelada à medida em que nós somos capazes de vivenciá-la. Aquilo que nós não podemos vivenciar, nós ainda nem fomos informados. Então, tudo quanto nos tem chegado é porque nós temos condição de, através do esforço e através da vontade, vivermos. Então, fazer tudo pelo bem de todos, ainda que venha ser uma proposta difícil, claro que é, nós sabemos, todos nós sabemos, ela não é inexequível. Mas vamos ver algumas questões práticas deste pilar ético. Primeira questão que nós podemos avaliar: a nossa fidelidade aos compromissos assumidos.
Nós assumimos ao longo da nossa trajetória no movimento espírita, às vezes, muitos compromissos. Às vezes começa com aquele compromisso simples de quando nós estamos atravessando alguma dificuldade familiar, financeira, de saúde, e buscamos um centro espírita pela primeira vez. Aqueles que, como eu, não nasceram em berço espírita. Muitas vezes somos levados para o espiritismo pela dor, ou às vezes pela curiosidade. Mas nós chegamos no centro espírita e assumimos um compromisso. Às vezes é comparecer a algumas entrevistas do atendimento fraterno. Às vezes é comparecermos para receber o passe. Às vezes é comparecermos nos grupos de estudo. E assim por diante. São compromissos. Quantas vezes nós deixamos as pessoas aguardando por nós e não vamos? Isso nós estamos, de alguma maneira, vulnerando a ética. Porque estamos pensando em nós, na nossa comodidade. Não estamos pensando naquele que está lá nos aguardando, que muitas vezes vai abrir o centro espírita apenas para nos recolher, para nos acolher. Muito bem. Mas existe um outro tipo de compromisso que é muito mais intenso e que vai se aprofundando à medida em que nós nos tornamos trabalhadores da casa ou da causa. Assumimos o compromisso de sermos colaborador de uma área do centro espírita. Vamos começar pela área mais importante do centro espírita, a recepção. Cartão de visitas. Então nos comprometemos em abrir a casa, em arejá-la, e verificar o cuidado, se está tudo adequado para recebermos aqueles que chegam. Aí nós vamos, vai indo muito bem. Daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente não vai. As pessoas chegam, a casa está fechada, não sabem para quem se dirigir, não sabem se o centro espírita cerrou as portas ou não. E aí nós vamos verificando uma série de deserções. Eu aqui trouxe uma deserção simples, mas ela é muito mais grave. É o médium que assume compromisso com a espiritualidade e de repente não comparece às reuniões mediúnicas. É o líder de unificação que assume a presidência, a vice-presidência, enfim, da União Municipal. E de repente, justificadamente ou não, afasta-se. Então nós perguntamos, aqueles que desertam, que abandonam as suas tarefas, eles estão fazendo tudo pelo bem de todos? Provavelmente não. Provavelmente estão fazendo tudo pelo seu bem, ou pelo bem de alguns, que é a sua família. Nós precisamos olhar essas questões com muita maturidade. Porque a estrutura que nos é ofertada para o cumprimento das nossas tarefas, ela é perfeita. A divindade não se engana. Nós não vamos ter a condição de assumirmos uma tarefa importante, nos inserirmos no cumprimento da missão dos espíritas e termos na nossa vida algumas questões que venham nos atrapalhar. Isso não existe. Existe a minha escolha de fazer alguma coisa pelo bem de todos, alguma coisa pelo bem de alguns, ou fazer tudo pelo bem de alguns. Então, sustentabilidade ética é cumprimento, é fidelidade de compromisso. Se nós assumimos e não quisermos vulnerar este pilar,
nós precisamos cumprir com fidelidade os compromissos assumidos.